gente boa, é isso aí, estamos aqui com mais um Senta que lá vem história. E hoje a história que a gente vai contar é emocionante. Então segurem as lágrimas porque a história é muito bonita, tá certo? Eu trouxe uma convidada especial, a Cecília. Ela vai contar um pouco sobre o livro que ela está lançando, Todas as Minhas Mortes, né, Cecília? Isso. E a gente vai conhecer um pouquinho de quem é a Cecília, de onde ela é natural, e ela está morando aqui em Garanhuns. Então vamos dar as boas-vindas à nossa convidada. É isso aí, minha querida. Seja bem-vinda mais uma vez, sinta-se à vontade para contar um pouquinho sobre o seu livro. O livro, eu andei lendo um pedaço, ele fala um pouco sobre a sua história, não é isso? Isso. E intitulado De Todas as Minhas Mortes. Então, conta um pouquinho primeiro, antes de falar sobre o livro, de onde você é natural de onde e como você veio parar aqui em Garanhuns. Eu sou natural de São Paulo, vivi a minha infância e até um pedaço da minha vida adulta, mas aos 19 anos eu vim morar em Recife, porque eu vim me casar com uma pernambucana. Eu conheci lá em São Paulo uma pernambucana daqui de Capoeiras. Sim. E a gente lá se apaixonou, só que a família dela quis voltar para Pernambuco. E eu estava tendo muitos problemas com a minha mãe e eu resolvi vir com ela. Então a gente veio, aí em 93 eu vim. Aos 19 anos eu larguei toda a minha vida em São Paulo para vir viver uma vida nova aqui em Pernambuco. Mas você gostou assim do Nordeste ou sentiu muita diferença cultural? E quando eu cheguei 35 anos atrás, eu senti muita diferença. Hoje em dia não tem mais tanta não. Mas quando eu vim ainda era bem diferente. São Paulo para Recife. Isso porque eu não vim direto para cá. Se eu tivesse vindo direto para cá, acho que a diferença ainda ia ser maior, né? Mas não, eu consegui me adaptar logo. Uma coisa que eu nunca gostei em Recife é aquele calorão. Nunca me adaptei àquele calorão, apesar de eu ter vivido lá 25 anos. Mas o clima de Garanhuns hoje, para mim, é perfeito. Eu gosto muito mais do clima de Garanhuns do que do de Recife. É bem melhor, né, de você conviver, com certeza, né, com certeza, para trabalhar, para tudo. Agora vamos falar um pouquinho o que inspirou a você... você criar o livro, né? O seu primeiro livro, né? Isso. Que você conta um pouquinho de como você teve a ideia, né? De mostrar a sua história através do livro. Bom, eu sou uma mulher trans. O diferencial da minha história é o seguinte: eu só consegui sair do armário aos 48 anos. Por que a minha história é diferente? Porque normalmente as pessoas trans, meninos ou meninas, se descobrem muito cedo. Por quê? Porque geralmente eles são gays. Então eles são gays e aí eles se descobrem gays já muito cedo. Se torna mais fácil, né? Com 3, 4, 5 anos de idade, eles já sabem. E muitos deles já sabem com 3, 4, 5 anos que aquele gênero não é o gênero dele. E aí eles vão fazer essa transição muito mais cedo, né? Depende também, né? Se a família aceitar, vai ser muito mais fácil. Se a família não aceita, já é um processo bem mais complicado. Mas no meu caso, eu nunca fui uma pessoa gay. Eu sempre fui hétero, um menino hétero. Só que na minha cabeça eu era mulher. E isso sempre foi uma confusão muito grande dentro de mim. Por quê? Como é que eu me sentia mulher, mas eu não era gay, e eu continuava gostando de mulher? E isso sempre foi uma confusão. Com 13 anos, foi naquela época que a AIDS estava explodindo, né? Em 87, mais ou menos. A gente começou a ter aulas de sexo, né? Nas escolas, para saber como se prevenir. E aí, então, eu entendi o que eram as pessoas LGBT na época, né? E quando eu soube o que era uma mulher lésbica, aí é que minha cabeça explodiu mesmo, porque eu falei, eu sou lésbica. Como? Se eu era um menino hétero, né, que não era gay, me sentia mulher e lésbica. Então, isso realmente endoidou minha cabeça. Eu passei muitos anos... Até eu me descobrir como pessoa trans, que só foi aos 35,
Você não tinha ninguém que pudesse conversar? E naquela época não né? tinha isso também. A gente não tinha internet, não tinha essas coisas para a gente pesquisar, para a gente ir atrás, né? Então eu demorei muito para entender que eu era uma pessoa trans. E o meu livro, quer dizer, eu entendi que eu era uma pessoa trans aos 35. Só que nesse momento, aos 35, eu tinha acabado de me casar pela segunda vez. Meu filho era pequenininho de escola e tudo aquilo vinha na minha cabeça. Você se casou com uma mulher? Sempre me casei com mulheres. Eu nunca tive relacionamento com homens. Nunca nem tive vontade de me relacionar com homens. E era isso que ficava endoidando na minha cabeça. E aí eu falei, eu não vou sair do armário agora, mesmo agora eu entendendo, porque vai acabar o meu casamento, o meu filho vai começar a sofrer bullying na escola. E as mortes que eu falo no meu livro são exatamente essas. São esses momentos que eu tive que me podar para me adequar a uma sociedade e deixar de ser eu mesmo. Você teve que morrer por dentro. Morrer por dentro matar várias esse vezes. Sentimento, várias né? vezes. Então, todas as minhas mortes, as mortes do livro, eu conto cada momento desses que eu tive que me podar para poder continuar vivendo. E a família? Como é que se comportava? A família não notava isso em você, que você era diferente? Não, porque você eu não era gay. Né? Eu me escondia tanto que eu tinha barba desse tamanho. Por quê? Porque eu não queria olhar para aquele rosto no espelho. Então você eu deixava a barba crescer para eu não me ver. Você não se aceitava, Eu não me aceitava como uma pessoa masculina. Isso se chama... Eita, me deu um branco agora. É emoção. É disforia. Isso se chama disforia. Então as pessoas têm a disforia de gênero. Sim. Então quem nasce com disforia, que são as pessoas trans normalmente, elas já desde cedo elas já não aceitam aquele gênero que foi, digamos assim, que foi dado para elas, porque a gente não nasce com um gênero, a gente nasce com um sexo. A gente nasce com o sexo masculino, feminino ou intersexo, que são aquelas pessoas que às vezes têm os dois sexos. Mas o seu gênero é uma construção social. Você aprende a ser homem, você aprende a ser mulher. E como seu pai, sua mãe, viu que você nasceu com o sexo masculino, eles começam a ensinar você a ser um homem. Daquele jeito, né? Mas muitas vezes a criança já não aceita aquilo. Eu conheço casos de mães que deram depoimentos do menino ir buscar a tesoura para cortar o pipi dele, porque ele não se aceitava. Menino de 3 anos, 3, 4 anos. Outra menina que falava para a mãe que ela queria morrer para renascer um menino. E isso com 3, 4 anos. Eu com 6 anos já sabia que eu era diferente. Agora eu não sabia o que é que eu era. Hoje em dia a gente tem mais informação, mas 50 anos atrás você não tinha. É mais difícil, né? Então, essas são as minhas mortes. São todas as vezes que eu precisei me matar como Cecília, para viver em sociedade, para manter o meu casamento, para o meu filho não sofrer bullying e essas coisas todas. Aos 48 anos, eu já era casada há 14 anos com a minha segunda esposa, meu filho já era maior de idade. Certo. Então eu acho que eu me senti mais tranquila para fazer isso. Ao mesmo tempo que também eu comecei a ter muitos pensamentos suicidas. Chega uma hora que ou a gente faz a transição, ou a gente começa a viver a nossa vida, ou a gente prefere não viver mais. Então, aos 48 anos, eu tendo uma conversa com meu irmão, uma conversa assim, banal, a gente estava passeando, ele mora em São Paulo, ele veio para Recife para visitar meu pai, a gente se encontrou. E no meio dessa conversa, eu falei para ele, eu acho que eu sou uma pessoa trans. E ele falou, tudo bem. Mas esse momento que eu falei aquilo para ele em voz alta, foi a primeira vez que eu falei para mim mesmo, sabe? E a partir daquele momento não teve mais volta. A partir daquele momento eu falei, não, é isso que eu sou e eu vou ter que fazer o que eu tiver que fazer para
viver a minha vida, mesmo porque eu já tenho quase 50 anos e eu preciso viver isso, sabe? E foi então que eu comecei todo o meu processo bem difícil. Primeiro, eu tinha que falar isso para minha esposa, eu tinha que contar isso para os meus amigos. Imagina, você viver uma vida como homem, 48 anos, e de repente você tem que mudar tudo. E aí foi aí que começou a minha transição propriamente dita física, mais uma coisa que é a mais difícil de todas, que se chama transição social. Essa é a mais complicada, que é justamente você contar para as pessoas, você começar a frequentar lugares que você já frequentou a vida inteira como um homem, e de repente você passar a frequentar esses mesmos lugares como mulher. Como é que as pessoas vão te ver? O que elas vão pensar, sabe? É muito difícil. Esse processo que você começou a sua transição tem quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Então, antes, pelo que eu pude notar, o primeiro preconceito que teve foi de você com você mesmo, né? Agora, eu acho que talvez o mais difícil seja você ser aceita na sociedade. Não é isso? Eu não diria que eu tinha preconceito de mim comigo mesmo. Eu não entendia. Eu não tinha entendimento do que eu era. A partir do momento que eu me entendi, ficou muito mais fácil. Mas ainda tinha aquela coisa da gente... O medo, né? Da gente querer se encaixar, sabe? Eu tinha um emprego muito bom. Eu falava, poxa, eu vou ser demitido se eu fizer uma transição aqui agora. Por quê? Eu trabalhava com pessoas de 60 anos. Eu era gerente de um hotel lá em Recife. Eu trabalhava com pessoas de 60 anos. Eu falava, essas pessoas nunca vão me entender. Então eu vou acabar perdendo meu emprego. Eu amava aquele emprego. E eu achava que se eu fizesse isso, eu só ia me prejudicar, sabe? E isso aconteceu muitas vezes, inclusive depois que eu comecei o meu processo. Por quê? Porque depois que eu comecei o meu processo, eu ainda era casado. E a minha esposa, ela tentou aceitar a situação, mas com o tempo ela foi vendo que não dava para ela, sabe? E para salvar o meu casamento, eu matei Cecília várias vezes durante esse período. Mesmo depois de sair do armário, eu ainda me matei algumas outras vezes para tentar salvar o meu casamento. Mas chegou um momento que não tinha mais como. A gente viu que a separação ia ser melhor para os dois, para mim e para ela. Hoje somos muito amigas. Nos damos muito bem. Mas foi uma separação muito difícil, porque não foi aquela separação que você se separa porque um traiu o outro, porque tinha cheio de problema. Não, ao contrário, a gente se amava muito ainda. Realmente porque essa situação foi muito complicada para nós duas. Então, a gente acabou se separando. E mesmo nesse período, eu já tendo saído do armário, já entendendo, eu ainda fiz isso, ainda me matei várias vezes para tentar salvar o meu casamento. Esse foi o período mais difícil para mim. Foi bem complicado. Eu não posso imaginar o sentimento que você tinha aí dentro, né? É por isso que você não aguentou, teve pensamento suicida, porque isso sufoca, né? Isso. Você fica, assim, quase sem conseguir respirar, né? Isso. E cada vez que eu me matava, os pensamentos suicidas voltavam. Que era justamente, poxa, para que continuar vivendo desse jeito, sabe? O pensamento é esse, para que continuar vivendo assim? Uma vida que não é sua, uma vida que você não quer. Você está vivendo para os outros, você está vivendo para se adequar ao que os outros querem ver de você, sabe? É muito difícil, mas aí deu tudo certo. Agora está tudo certo. É como se, a gente pode até fazer assim uma comparação. No caso da Cecília, ela teve esse problema. E, por exemplo, tem pessoas que nascem, eu vou citar aqui, não querendo discriminar, né? Porque as pessoas, quando a gente fala, elas entendem outra coisa. Mas assim, por exemplo, tem pessoas que nascem com uma cultura dentro da família. Vou citar a cultura de religião. A pessoa nasceu naquele meio, vai para a igreja, mas dentro ela não aceita, ela não se encaixa naquilo ali. Exato. E a família e a sociedade não entende isso, porque só você sente aquilo ali. E o que acontece? Eu sempre digo que eu sou muito privilegiado.
Eu faço parte dos menos de 10% de mulheres trans que não precisam se prostituir para viver. Por quê? O que acontece? A maioria delas é, como eu disse, aquele negócio da família aceitar ou não. A maioria delas, a família não aceita. Então, a gente tem alguns dados. Quais são os dados? Mais ou menos com 13 anos, essas mulheres são expulsas de casa. Com 13 anos. Elas sendo expulsas de casa aos 13 anos, elas não têm acesso à escola mais. É para tentar sobreviver, né? Aí Elas tem têm que se prostituir. Então, as mulheres trans, a maioria delas precisa se prostituir porque não teve condições de estudar para poder conseguir um emprego melhor, né? Um outro dado que eu soube agora recentemente, 0,02% das pessoas trans no Brasil conseguem fazer uma faculdade. Veja, é nada. Então, por isso que eu digo, eu sou muito privilegiado porque eu tenho faculdade, eu tenho minha empresa, eu tenho uma vida que a maioria delas não tem. E o meu livro, o maior intuito que me fez escrever ele é tentar ajudar a comunidade em si, a fazer com que as pessoas entendam, a fazer com que as pessoas aceitem os seus filhos, sabe? Porque essa é a pior parte. E encorajar elas próprias. Sim. Né? Que é o principal. Eu imagino, é difícil ver dados disso, mas eu imagino que deve ter muita gente como eu, que já está adulto, já está até numa idade mais avançada e nunca teve coragem, sabe? De sair do armário. E eu acho que talvez com o meu livro essas pessoas se inspirem a fazer isso também, sabe? Eu tive uma inspiração. Eu sempre pensei que eu já tinha passado da idade, que não tinha mais como para mim, sabe? Aí eu não sei se você conhece um cartunista, é Laerte. Acho que eu já ouvi falar. Laerte era um cartunista, homem. Sim. Ele já tinha a carreira dele super consolidada, ele escreve para a maioria dos jornais mais requisitados do Brasil inteiro e tal. E aos 50 anos ele se assumiu mulher trans. E quando eu vi Laerte, que eu já era fã dele desde adolescente, e quando eu vi Laerte se assumindo aos 50 anos, aquilo para mim foi um estalo. Nossa, eu falei, nossa, mas se ele pode, eu também posso. E aquilo para mim foi muito significativo. Então eu acho que talvez eu possa fazer isso por outras pessoas Com também. certeza, maravilha. E você, quando lançar o livro, você pode até continuar, para você alcançar mais pessoas, você pode continuar vendendo o livro no e-book. Sim, com certeza. Que aqui pega... A gente faz as duas coisas. As editoras hoje em dia já trabalham com os dois modelos, sempre. Tem o modelo, a parte física, mas também já vai direto para a Amazon. Depois que você... resolveu se realizar como mulher, você teve que sair do emprego? Como é que você está hoje? Não, porque eu já tinha minha empresa. Então, eu só fiz continuar. Agora, uma coisa que fez eu demorar um pouco mais é que eu tinha medo de perder clientes. Sim. Eu morria de medo. É aquela coisa da transição social. Meus clientes, eu tenho cliente que está comigo desde que eu abri a empresa, 7 anos. Como é que eu vou chegar hoje para esse meu cliente que já me conhece há 7 anos como mulher, sabe? Eu morria de medo de perder esses clientes. Perdi alguns, mas com outros, em compensação, eu tive surpresas maravilhosas. Assim. Eu tenho gente que me viu, quando me viu a primeira vez vestida de mulher, chorou e veio e me abraçou. Nossa, foi muito lindo para mim aquele momento. Aconteceu com várias pessoas. Eu tive mais momentos felizes do que ruins, o que foi uma surpresa para mim, porque eu nunca pensei, eu sempre pensei que todo mundo ia me deixar, sabe? Não ia mais comprar comigo, não ia mais fazer nada comigo, porque eu tinha feito a transição. É porque às vezes as pessoas, elas enxergam em você a sua alma, mas elas não dizem nada, mas quando vê você se realizando, pronto, elas ficam contentes por você. Pode ser. Mais ou menos isso. Hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho hoje eu tenho uma empresa de gastronomia. Então, hoje em dia, as pessoas me encomendam e eu forneço produtos que estão no meu cardápio. E também forneço para cafeterias que tem aqui na cidade. E aí, hoje em dia, eu estou vivendo assim. E você me falou que é de família italiana, né? Então, Isso. você tem um pouco da culinária italiana também, Tenho. né? Quando eu vim morar em Garanhuns, a minha
Eu tentei fazer um restaurante italiano aqui, Sim. mas eu comecei a ver que pouca gente conhecia o tipo de comida que eu vendia, sabe? Que é aquele macarrão recheado, capelete, ravioli, essas coisas. E aí eu comecei a enveredar por outros caminhos. Então eu comecei a fazer pães, eu comecei a fazer pizzas. Então hoje em dia eu tenho um cardápio bem vasto, que eu tive que parar de me focar só no italiano e focar em coisas que as pessoas conheciam. Então hoje em dia o meu carro-chefe é croissant, que eu vendo para algumas cafeterias aqui da cidade. E para muita gente também. É só você me encomendar que eu vou lá e te entrego. E trabalha com pães também? Com pães, com tudo. E é tudo sobre encomenda? Tudo sob encomenda, porque eu não tenho funcionários, eu faço tudo só. Maravilha. Então eu só consigo dar conta daquilo que me encomendam. Eu não consigo, por exemplo, fazer um estoque para deixar lá. Eu só consigo dar conta das encomendas. Aí a sua empresa tem Instagram, conta aí pro pessoal. Tem sim, @Spano-Massas. Spano é meu sobrenome italiano, Massas. S-P-A-N-O, Massas. É isso aí, Cecília Spano. Gente, é uma história para a gente se inspirar você que está aí em casa, que tem a sua história, que tem medo de ser quem você é. Olha aí a história. Então, a Cecília, quando ela tiver com o livro pronto, lançado, a gente vai divulgar aqui na rádio, nos nossos podcasts também, para você adquirir, tá certo? Então, Cecília, ainda não tem um prazo, né? Não. Mas eu imagino que deva ser daqui 3 meses, 3, 4 meses aí. Ok, então olha, adorei te conhecer, adorei a sua história. Obrigado. E sinta-se à vontade para você se despedir do pessoal. Tá bom. E seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado a todos. E foi um prazer vir pra cá. Ok, é isso aí, pessoal. Então, até o próximo. Senta que lá vem história.